Correção com gabarito da avaliação diagnóstica do Estado de Minas Gerais, Ciências Humanas, terceiro ano do ensino médio. Eu sou a Prof. Lili e vou acompanhar vocês nessa correção. Correção da avaliação diagnóstica, terceiro ano, Ciências Humanas, questões 1 a 20. Leia a narrativa abaixo. Então, vou ler um trechinho, ok? Essa foi a primeira forma de governo adotada no país independente, sendo que 2 imperadores comandavam o país no período, Dom Pedro I e Dom Pedro II. De acordo com essa narrativa, a forma de governo do período imperial foi a letra C, monarquia. Pois se eram imperadores, então só poderia ser uma monarquia. Letra C. Número 2. Observe a imagem abaixo. Insígnia da Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, 1822. Muito bonita, inclusive, né? Essa imagem retrata uma honraria criada no Brasil e concedida pela monarquia brasileira, geralmente a membros da aristocracia nacional e alguns estrangeiros. Essa honraria é então, letra D, símbolo nacional das elites da época, pois era dada para a aristocracia, ou seja, as pessoas que têm aí mais cash nessa época no governo. Então, vai ser um incentivo, um símbolo à elite. Número 3, observe nesta imagem destacada um centro cultural, um patrimônio cultural. Então, é o Monumento Duque de Caxias, em São Paulo. Então, o que a imagem tem? É um cavaleiro com uma espada para cima. Então, o que ele vai demonstrar? Letra A, a importância militar de um personagem histórico, que é o Duque de Caxias. 4. Leia o texto Luiz Gama. Separei um trechinho aqui. Sempre utilizou seu trabalho na imprensa para divulgação de suas ideias anti-escravistas e republicanas. Ou seja, ele era anti-escravidão. No contexto histórico descrito, qual foi a ação política praticada por Luiz Gama? Então, foi a letra D, a liderança do movimento abolicionista, ou seja, que é a abolição da escravatura. 5. Leia o texto sobre o período regencial. Então, no texto não tem tanto embasamento para a gente marcar essa questão, então eu trouxe um texto complementar. O texto vai falar sobre as diferentes revoltas que vão acontecer no período regencial, porém não vai falar por que essas revoltas aconteceram. Então eu trouxe esse texto complementar. As revoltas envolviam insatisfações políticas com os rumos que o país tomava. Isto fala no texto. Além das disputas políticas locais, insatisfação popular com a pobreza e a desigualdade. Então, considerando este texto, vocês vão marcar a letra B. Miséria de uma parcela da população que estava insatisfeita com o governo. 6. Na Constituição de 1824, estabeleceu-se que para alguém se candidatar a esse órgão era preciso ser cidadão brasileiro, ter todos os direitos políticos garantidos. Além disso, deveria possuir a idade de no mínimo 40 anos e ter renda anual de R$800 mil. O candidato eleito para esse órgão adquiria poder vitalício. Esse texto se refere a qual órgão governamental do período imperial brasileiro? Isto é a letra C, a Câmara de Senadores. E devido à restrição de renda anual, isso fazia com que a política ficasse no poder da elite. 7. Leia o texto Segunda Revolução Industrial. O período que mais marcou os avanços tecnológicos foi entre o final do século XIX até meados do século XX, quando o mundo vivenciou uma série de avanços na tecnologia, medicina, entre outros. Então, esse é um trechinho do texto. Com base nesse texto, a Segunda Revolução Industrial foi um processo que levou ao desenvolvimento cultural e social das nações envolvidas, porque ele vai desenvolver diferentes setores, inclusive a área de artes, né, as áreas de cultura, né, a população. Então, sempre esses avanços, igual, por exemplo, a medicina vai melhorar na área social, a educação vai também melhorar na área cultural e social.
Então, foi graças a essa segunda revolução industrial. 8. Observe a imagem do imperador Dom Pedro II. Muito bonita a imagem, por sinal. Essa imagem é uma fonte relacionada à construção do conhecimento histórico sobre... Letra B. A influência das nobrezas europeias na representação da monarquia brasileira. Porque essa é uma imagem tradicional, que a gente pode falar historicamente, e o Dom Pedro está aí numa pose e todo ornamentado com todas as medalhas, e isso demonstra a nobreza europeia. Todo ornamentado, né? 9. Leia o texto. Então, separei aqui um trechinho. Sabemos que o processo de industrialização na Europa e também no norte dos Estados Unidos começou a ter um amplo desenvolvimento ainda durante a primeira metade do século XIX. Com base nesse texto, um fator fundamental para o desenvolvimento econômico e cultural na Europa a partir do século XIX foi... Então, no texto vai falar o processo de industrialização. Então, é a Revolução Industrial, letra C. 11. Leia o texto abaixo sobre Nova York, nos Estados Unidos. Nas ruas de Nova York, veja os bares, cafés, restaurantes de todos os cantos do mundo, formando um festival gastronômico, celebrando a variedade de sabores. Então, vai falar aí também de outros povos que estão na área de Nova York. Então, a descrição apresentada nesse texto demonstra que Nova York é o, letra C, destino de imigrantes de diversas partes do mundo. Por isso que no início do texto fala que você vai encontrar bares, cafés, restaurantes de todos os cantos do mundo. 12. Leia o texto sobre a urbanização em São Paulo. O trechinho que eu separei. Os fatores que mais prejudicam a qualidade da água são os resíduos industriais e o esgoto doméstico. Qual a consequência da urbanização em São Paulo descrita nesse texto? Então, o texto vai falar da contaminação dos rios, dentre eles o Tietê, que é um dos mais famosos de São Paulo. Então, vocês vão marcar a letra A, contaminação hídrica por produtos químicos, porque aqui fala que a qualidade da água ela é prejudicada por resíduos industriais e geralmente são resíduos químicos. Então, letra A. 13. Leia o texto sobre consequência do processo de urbanização nas metrópoles brasileiras. O trechinho que eu separei foi: a cidade é dividida também por fatores financeiros ou de renda. As desigualdades se concretizam no contexto do arranjo urbano. Então, esse texto refere-se a uma consequência do processo de urbanização nas metrópoles brasileiras. Opa, ficou faltando um Szinho. Identificada por... Então, aí nesse caso vai falar da divisão entre ricos e pobres. Então, é a segregação urbana, do qual em alguns bairros estão morando pessoas de classe alta. Em outros bairros, nós temos a população mais pobre. Então, isso faz uma divisão na cidade, que a gente chama de segregação urbana. 14. Leia o texto sobre o processo de desertificação do solo. O sertão nordestino possui 180 mil quilômetros de áreas afetadas pela desertificação. Essa é a região com esse perfil mais populosa do mundo. Ou seja, o texto está relacionando a desertificação com a saída da população, né? O fato de haver pouca população na área. Então, com base nesse texto, conclui-se que o processo de desertificação do solo, letra D, ocasiona o aumento da migração populacional. Ou seja, diante dessa situação, muitas pessoas saem dessa área. Ok? Letra D. 15. Observe o gráfico e leia o texto abaixo. Então, nós temos um gráfico de evolução da população de 1940 a 2000. Então, nós vamos ter a população urbana e a rural. Então, inicialmente, a rural, que é a mais escura, tem muito mais do que a urbana. E depois, com o tempo, a população urbana vai crescendo e a rural vai diminuindo.
com destaque aqui para 1960 e 1970. Até 60, a rural era maior que a urbana. Em 70, a urbana já é maior que o rural. E em seguida tem um textinho aqui que é uma música, né? E a cidade se apresenta como centro de ambições para mendigos e ricos e outras armações. Coletivos automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo só desce. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. Então é uma música, perdoem o canto da professora, mas é esta música. O gráfico e a música fazem referência a um processo que cresce nos dias atuais, que é a expansão do processo de urbanização no país. Ou seja, o crescimento do urbano, que está aqui demonstrado no gráfico. E nessa música vai falando, né, que a cidade não para, a cidade só cresce. Então, está falando da urbanização. Letra C. 16. Leia o texto abaixo. É um fenômeno muito comum entre os centros urbanos industrializados. É gerada pela liberação de poluentes no ar, como óxido de nitrogênio, dióxido de carbono e dióxido de enxofre. Para os homens, o excesso de dióxido de enxofre no corpo origina a formação de ácidos, o que pode causar danos irreversíveis aos pulmões. No campo das construções, vale destacar que o fenômeno corrói diversos materiais de prédios, estátuas, monumentos, degraus, escadarias, pisos e até carros. Esse texto descreve qual problema ambiental advindo do processo da industrialização. Então, é a chuva ácida. Então, eu trouxe uma imagem aqui que vai ajudar vocês a compreender que as indústrias e automóveis estão aí soltando esses poluentes que vão oxidar ao encontrar com H2O e vão, consequentemente, gerar a chuva ácida. Letra A. 17. Leia o texto. Japão e a incrível engenharia antissísmica do terremoto. Aí fala o seguinte, um trechinho do texto. O terremoto e o tsunami ocorridos em 11 de março de 2015 no Japão provocaram danos avaliados em 333 bilhões. De acordo com esse texto, a sociedade japonesa adaptou-se aos fenômenos causados pelas forças. Então, nós temos dois fenômenos que atingem aí a Terra, as forças endógenas e as forças exógenas. As forças exógenas são as que vão causar o intemperismo e as endógenas vão ser aquelas que vão formar os relevos. Então, nós temos aqui um exemplo desses agentes internos ou endógenos. Então, nós temos o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. Qual que é a diferença de terremoto e de tsunami? Que o terremoto vai ser um abalo na terra, o maremoto vai ser um abalo no mar e o tsunami é aquela onda gigante que vai ser gerada por essa movimentação. Então, essa força é endógena. Letra C. 18. Leia o texto abaixo. A partir da Revolução Industrial, o processo de crescimento da cidade se acelerou pelas duas razões já apontadas: a necessidade da mão de obra nas indústrias e a redução do número de trabalhadores no campo. A industrialização promoveu de modo simultâneo os dois eventos, uma atração pela cidade e a expulsão do campo. A Revolução Industrial foi um importante fator para o desenvolvimento da urbanização, devido ao fato de... Letra C. Possibilitar a formação de uma infraestrutura para o meio urbano. Até hoje, as indústrias, de certa forma, atraem essa infraestrutura para o urbano. Muitas indústrias estão se instalando em bairros mais afastados, ficando em fora das cidades e, consequentemente, é gerada uma infraestrutura para aquela empresa, para aquele local. Então, isso acaba beneficiando a população daquele lugar. 19. Leia o texto sobre o espaço urbano brasileiro. Eu separei o trecho. Milhões de famílias brasileiras não possuem condições habitacionais adequadas, principalmente nas cidades de médio e grande porte. Encontramos muitas pessoas
morando nas ruas, embaixo de viadutos e pontes, além da ocupação de favelas e barracos improvisados. A situação descrita nesse texto demonstra que o espaço urbano brasileiro é marcado, letra A, pela existência da desigualdade social. Então, ele vai falar que várias pessoas não têm condições de morar em bons lugares. Isso aí tem a ver com o quê? Com essa desigualdade social. Enquanto tem pessoas morando em situações, em áreas de luxo, nós temos também uma boa parte da população que está vivendo nessa situação de miséria e de condições habitacionais precárias. Letra A. 20. Leia o texto Crise migratória na Europa. Então, eu separei aqui. Nas últimas semanas, os refugiados têm se deslocado para a Europa, continente que apoiou intervenções militares no Afeganistão, Iraque e Síria. Com base nesta imagem aqui ao lado, da criancinha chorando aí na chuva, de que forma a União Europeia está reagindo à crise migratória? Então, o que ela está fazendo? Letra E, proibindo a entrada de imigrantes e refugiados em seus países, o que agrava ainda mais a situação. Certo? Obrigado por terem ficado até o final dessa correção. Inscreva-se aqui no canal, já aperta aí o botãozinho, dê o seu like no vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!